Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem da série, a qual iniciamos há 7 meses atrás. Tivemos uma interrupção, mas estamos aqui para dar continuidade. Estamos adentrando ao penúltimo texto, ao penúltimo item, a qual os sacerdotes e sumos sacerdotes e levitas usavam lá no tabernáculo, a qual posteriormente, futuramente, iriam usar também no templo. Quero te convidar a você que está acompanhando a fechar os olhos para fazermos uma oração, para que Deus ele possa falar comigo e com você. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus em eternidade, fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas sim, Senhor, o que o Senhor deseja, fala aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra de correção, fala, pois o Senhor é a pessoa mais importante. Eu te invoco, pois tu és a pessoa que não pode faltar aqui nesse lugar. Manifesta a tua presença em fogo, superando o clima atmosférico. O lugar é seu, o ambiente é seu, a casa é sua. Fique à vontade, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Você está acompanhando a mais uma mensagem, ao penúltimo item, qual estaremos falando a partir de agora. E você estará descobrindo qual item estamos nos referindo. Quero te convidar para abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21. E convido também para estar abrindo em cada referência, qual estaremos citando e lendo aqui para você, estar acompanhando e verificando a autenticidade desta palavra. Em momento algum estaremos saindo da Bíblia, estaremos sim enraizado profundamente dentro das Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus nos fala. Êxodo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Uma ordenança. Versículo 21. E na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Estaria sendo passado de pai para filho, até de forma perpétua. Estatuto perpétuo. O tema da nossa mensagem de hoje é azeite puro. Esse azeite eles pegavam e extraíam da azeitona, eles prensavam a azeitona de 4 formas. E uma dessas formas saía o azeite puríssimo, a qual eles usavam dentro do templo, a qual eles usavam dentro do tabernáculo, que é a primeira prensa que vai sair no candeeiro para o serviço dentro do serviço sacerdotal. E tinha um óleo também, mais puro ainda, a qual eles
usavam para ungir. Estaremos falando isso posteriormente. O óleo extraído de azeitona, por intermédio de prensas de moinho ou esmagamento com as mãos e os pés, usado de várias maneiras pelos hebreus como remédio. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, sendo feridas e inchaços e chagas podres, não exprimidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Lucas 10, 34. E aproximando-se, atou-lhes ferida, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Vemos uma aplicação do óleo para remédio. Eles usavam o óleo também com o vinho para medicar as pessoas que estavam enfermas ou feridas, como cosmético para os cabelos e a pele. Ruth, capítulo 3, versículo 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a ira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Segunda forma qual eles usavam, como produto de beleza para pele e cabelos, em rituais como consagração de coisas. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela. Êxodo capítulo 30, versículo 22 e 23. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, e a metade, a saber, 250 ciclos, e cálamo aromático, 250 ciclos. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçados, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido, para a unção de reis. E vemos aqui também em Êxodo 30, o óleo da unção. Esse óleo da unção era extremamente restrito ao tabernáculo. Eles só poderiam usar dentro do tabernáculo. Consagrações de reis. 1 Samuel 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Consagração de sacerdotes. Esse azeite servia para ser usado no templo do Senhor, que era o óleo da unção, passado na primeira prensa. Vemos que esse óleo da unção era utilizado apenas dentro do tabernáculo para a consagração dos sacerdotes. Levíticos 8, versículo 30. Tomou Moisés também o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e sobre suas vestes
e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes de seus filhos com ele. Era voltado para a consagração dos sacerdotes. Ninguém mais poderia estar utilizando. Consagração de profetas. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Como combustível, esse azeite era a terceira prensa das azeitonas que davam origem ao azeite da luz usado nas lâmpadas do templo. Êxodo 27, versículo 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Não deveria ter falha de erro para que esse candelabro venha ficar sem iluminação e sem azeite. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Lucas 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Na recepção de hóspede, em que o costume era lavar e ungir as mãos e os pés. Salmos 23, versículo 1. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com o óleo e o meu cálice transborda. Quando eles vinham para consagrar alguém, eles derramavam o óleo sobre a cabeça, de forma que viesse a escorrer sobre o rosto, sobre a barba, viesse a cair sobre as vestes. Esse é o ato de ungir a cabeça. Lucas, capítulo 7, versículo 46. Isso aconteceu também com quem? Com Saul, com Davi, quando o profeta, sacerdote e juiz da nação, Samuel, ele vem derramar o óleo sobre a cabeça de ambos. Lucas capítulo 7, versículo 46. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Como alimento, esmagadas pela segunda prensa das azeitonas, se extrai o azeite para a alimentação. Naquela época, eles também usavam o azeite para a alimentação. Era um item muito caro na época, não como nos nossos dias atuais, que a gente compra a um valor acessível, mas naquela época bíblica era extremamente caro, e tanto que alguns reis pegavam esse óleo, esse azeite e guardavam dentro dos seus cofres para ninguém estar usando. Levítico 2, versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, porá o incenso sobre ela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Foi exatamente o que acabamos de falar sobre a viúva, quando ela vai ter Eliseu. A primeira prensa da moeda esmagava as azeitonas e dava origem ao primeiro azeite. Este azeite era usado no templo como azeite da unção e da adoração. Davi desejou ser um
Davi desejou ser um adorador de Deus, mesmo que tivesse que passar pelas pedras. Êxodo, capítulo 30, versículos 25 e 26. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Podemos ver dentro da Bíblia como Deus ele vai falar para Moisés fazer esse azeite da santa unção. Qual era a aparência desse azeite da santa unção? Esse é o azeite da santa unção, a qual seguimos o que a Bíblia vai orientar. Todas as especiarias aromáticas. Essa daqui é a aparência, que era apenas usado no serviço sacerdotal. Apenas os sacerdotes poderiam usar. Lembrando que esse é o azeite da santa unção. O foco de Deus muda da construção do tabernáculo e do pátio para as responsabilidades dos sacerdotes dentro e ao redor do tabernáculo. A primeira tarefa é garantir que a lâmpada queime continuamente. Este azeite se trata da terceira prensa das azeitonas, que dava origem ao azeite da luz usado como combustível. Eram os filhos de Israel que deviam fornecer o óleo claro de azeitonas batidas. O povo foi ordenado a fornecer o óleo claro espremido das azeitonas. Arão e seus filhos tinham o trabalho de manter as lâmpadas acesas. Deus ele vai dar a ordenança a Arão e seus filhos para não deixar o candelabro apagar. Deus vai ser bem claro que esse fogo possa estar ardendo continuamente sobre o altar. Quando os filhos de Arão vai oferecer fogo estranho, eles vão ser mortos. Já falamos sobre isso. O aperto inicial de um lugar de azeitona cria azeite virgem, que é um azeite claro, livre de resíduo das azeitonas. Depois de ser mais filtrado, este é provavelmente o que foi usado para o óleo do tabernáculo. O óleo puríssimo. O óleo mais requisitado para o tabernáculo. O óleo claro criaria uma chama pura e minimizaria a fumaça. Este óleo era para a luz, para fazer uma lâmpada queimar continuamente. Nossas lâmpadas são movidas a eletricidade. As lâmpadas de antigamente, dos tempos antigos, primórdios, tempos bíblicos, não eram assim, eram movidos ao óleo, ao azeite de azeitona, como está aparecendo aqui na tela. Quando Jesus derramou grandes gotas de sangue, como suor, é um retrato da imensa pressão que está sendo colocada sobre ele. O peso do mundo apertando-o como um grande lagar de oliveira. Lucas 22, versículo 44. Estando em agonia, orou com mais instância. O seu suor tornou-se em gotas de sangue e a cair sobre a terra. Jesus é a luz do mundo. Jesus fez referência ao mandamento de que a luz no tabernáculo estivesse queimando continuamente. João, capítulo 8, versículo 12.
Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo nenhum andarás em trevas. Jesus fala que ele é a luz do mundo. Estávamos na luz, estávamos seguindo a Cristo. De modo algum, aquele que segue a Jesus vai estar em trevas, ao qual é um exemplo prático que estamos aplicando aqui. Estamos na escuridão. Ninguém que segue a Jesus vai estar nesse estado de trevas, de escuridão. Todos aqueles que estão longe de Deus, longe de Jesus, estão assim, na escuridão. Quando estamos na escuridão e aceitamos a luz, entramos nesse estado agora. Entramos para a luz, a qual estamos nesse momento. Haja visto que toda vez que entramos na luz, as trevas têm que dissipar e irem embora. Veja que não há restício nenhum da escuridão, porque estamos na luz. Jesus diz em Mateus 12, versículo 5: Não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Era proibido acender um fogo no dia de sábado. No entanto, os sacerdotes deviam manter a lâmpada do tabernáculo acesa continuamente, o que significava que ela era cuidada até mesmo no sábado, pois em alguns versículos depois, Jesus cita Oséias capítulo 6, versículo 6: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. A lâmpada deveria ser colocada na tenda da congregação, que era o outro nome para o tabernáculo. Ela fica fora do véu que está diante do testemunho. O véu separava o santo lugar do Santo dos Santos. E estar do lado de fora significa que a lâmpada estava na tenda e não no lugar santo, onde a arca estava localizada. O véu estava diante do testemunho, que se refere às tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, que foram colocados na arca, o Santo dos Santos. O véu separava o Santo dos Santos do resto da tenda, que continha o candelabro, em hebraico, menorá. Como falamos também sobre a menorá, a importância dela e o porquê Deus ele pediu para que fosse confeccionado, sobre a qual se assentavam 7 lâmpadas que deveriam iluminar o caminho para a entrada do Santo dos Santos. Ali é a palavra de Deus. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para a minha vereda, ou luz para o meu caminho. Dentro do tabernáculo, Arão e seus filhos foram encarregados de mantê-lo em ordem, da noite para a manhã, diante do Senhor. Isso introduz Arão e seus filhos tendo deveres sacerdotais a cumprir no tabernáculo. Arão e seus filhos deveriam manter a lâmpada e garantir que ela fosse acesa continuamente, mesmo durante a noite. É impressionante que Deus fala que em 6 dias ele criou o mundo e no 7º descansou. Até hoje, os judeus, os descendentes de Abraão, eles guardam o sábado e não trabalham. Sendo assim, os sacerdotes eles tinham a ordenança de não deixar o candelabro apagar. Eles vão continuar exercendo seu trabalho sacerdotal até o sábado. E eles cobravam do povo que deveriam
guardar o sábado, porque o sábado era o dia do Senhor. E nos tempos de Jesus, os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles cobravam, os fariseus principalmente cobravam do povo. É tanto que Jesus ele sempre estava batendo de frente com a tradição e a cultura e a lei também, falando que os sacerdotes violavam a lei do sábado, fazendo seus trabalhos dentro do tabernáculo e dentro do templo, a qual Cristo estava ali, e ficavam sem culpa. E em uma das reuniões, Jesus ainda vai falar: tem um homem, uma ovelha, que vai se machucar, vai cair. Ele não vai ajudar a sua ovelha no sábado? Isso de Cristo sendo Deus, ele vai questionar. Ele vai saber que eles quebram essa mesma lei. Então, por que eles deveriam estar cobrando uma coisa do povo, sendo que eles mesmos não cumpriram? Isso acontece na nossa atualidade, na nossa realidade. Muitos colocam fardos sobre as pessoas que nem eles mesmos cumprem ou aguentam encarregar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Te espero na próxima mensagem e última conclusão sobre o tabernáculo.